Olá, esse é o Pode Listar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e hoje nós vamos falar sobre temas polêmicos da Lei 14.133. Agora um episódio só de polêmica, Michele. Treta. Valendo! Bom, e para falar sobre essas polêmicas, a gente trouxe nada mais e nada menos do que Michele Marri. Segura isso, Brasil! Seja muito bem-vinda, Michele. Já se acabou. Meninas, obrigada. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra enorme estar aqui, né, nesse podcast de vocês. E feminino, né? Só temos mulheres aqui hoje. Muita representatividade, Michele. Bom, e antes de começarmos aqui a discutir esses temas polêmicos, eu quero apresentar aqui o currículo de Michele Marri. Confesso que eu precisei dar uma reduzida, porque o currículo dessa mulher é um espetáculo. Brinquei até um pouquinho antes que agora, diante dos currículos que eu tenho recebido, eu vou estudar de meia-noite às 6, para de repente lá para os 50, 60 anos acompanhar essa galera. Mas vamos lá. Michele Marri é advogada da União desde 2007, atualmente é coordenadora geral de análise jurídica de licitação e contratos na consultoria jurídica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é mestre em Direito Constitucional pelo IDP, tem diversas pós-graduações na área de Direito, é coautora de diversos livros, como o livro de Governança e Compliance no Setor Público, o livro de Compras Públicas Centralizadas do Brasil e o livro da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Aspectos Relevantes da Lei 14.133 de 2021. É autora de diversos artigos relacionados ao tema, é professora, é palestrante, é membro do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal e do Instituto Nacional de Contratação Pública, INCP, e diretora da revista. É coordenadora da Câmara Nacional de Licitação e Contratos Administrativos da Consultoria Geral da União, CGU, AGU, membro da Câmara Nacional de Convênios e Instrumentos Congêneres, da CGU, AGU também, e membro consultora da Comissão de Licitações e Contratos da OAB Distrito Federal. E como eu disse, isso não é nem a metade de tudo que Michele Marri já fez nessa vida. Bem-vinda, Michele, ao Pode Listar. Convidadas de peso, né? Confesso que eu estou muito feliz com a sua presença. Geralmente, quando a gente fala com os nossos convidados, eu só conheço pelo Instagram. Michele Marri, eu tive a oportunidade de já vê-la falando, palestrando e tratando de temas polêmicos, sempre com esse sorrisão, com essa simpatia. E é por isso que a gente escolheu também esse tema, porque eu acho que é a pessoa ideal para trazer leveza para tanta coisa que a gente ainda tem muita dúvida na administração pública, né, Michele? Demais! E o povo gosta de me chamar pra treta, menina. Não sei porquê. Eu ia até brincar, eu ia falar que a gente realmente chamou a pessoa certa pro episódio polêmico, né? Porque uma pessoa que é consultora, que sim, trabalha na AGU, na Câmara Nacional de Licitações e Contratos, é a pessoa ideal para responder todas as dúvidas. Polêmica, né? É isso. Vamos para a primeira? Vamos começar então, vamos começar leve. A gente vai tentar trazer leveza para temas que geram algum tipo de briga na internet. Primeiro tema, então, que nós vamos tratar é se o agente da contratação obrigatoriamente deve ser servidor efetivo. Essa pergunta já veio em vários episódios, principalmente quando a gente lembra das pequenas prefeituras, dos conselhos profissionais, e essa pergunta segue sem resposta. E aí, Michele, pode ser? Tem que ser servidor efetivo? Já é o início da leve, gente. É sobre isso. Mesmo. É isso mesmo, produção. Meninas, eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Vocês, assim, têm que ter a dimensão da importância e da diferença que vocês vão fazer na vida das pessoas, tá? Isso é muito sério, assim. Eu só fui me dar conta no primeiro pregão que eu fui, que veio uma servidora do interior do Amazonas, e ela veio agradecendo, e aí ela virou e falou assim, vocês não sabem, estava eu, a professora Tati Camarão e a Vivi Mafissone, e ela veio, e elas vieram falar, vocês não sabem a diferença que vocês fazem na nossa vida, e ela começou a chorar. Então, é isso que vocês estão proporcionando, vocês estão sendo um agente de transformação, vocês estão fazendo diferença na vida das pessoas. Por isso que quando me convidam, eu faço o esforço de estar presente, e eu me dou por inteiro ali, tento passar o máximo de informação mesmo, para que quem não tem condição possa ter acesso. Não são todos os municípios que conseguem capacitar seus servidores que têm orçamento para isso,
Não vou entrar no mérito dos que têm, não quer, mas tem vários que não querem, eu já vi isso, e tem servidores ali tentando fazer dar certo, tentando fazer acontecer e ser agente de transformação como vocês estão sendo. Então, eu parabenizo demais o trabalho de vocês, continuem, e tenho certeza que vocês estão no caminho certo e fazendo diferença na vida de cada um aí na ponta, na administração pública, que está querendo também implementar a nova lei com responsabilidade e em direção ao interesse público, tá? Parabéns para vocês. Obrigada. O trabalho está excelente, tenho acompanhado no Instagram, e quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, de verdade, é um prazer e uma honra enorme estar aqui. Vou responder a primeira pergunta, vocês fiquem à vontade para me interromper, vai ser um prazer também ouvi-las, se vocês quiserem interromper, eu falo demais, então pode me cortar, eu não fico ofendida, ok? E vou tentar aqui passar para o público de vocês e para todos que estão aí na administração pública, como nós também estamos, vocês também são servidoras públicas, então vou passar o máximo de conhecimento sobre os temas que vocês estão trazendo para a gente poder ter aí discussões. Como eu falei, as pessoas gostam, né, de me chamar para polêmica, porque eu também gosto de uma polêmica, né? Isso, meninas, e vocês também, né? O podcast adora polêmica. Então, sobre essa primeira pergunta, que não é tão uma polêmica tão simples assim, tá bom? Vocês fizeram sobre o seu agente de contratação pode ser servidor efetivo, não é isso? Essa, para mim, é a polêmica do momento, só para vocês terem noção do tamanho da polêmica, tá? Tem duas polêmicas, né? Se o agente de contratação pode ser servidor efetivo, se ele pode fazer o edital, aí participar da fase interna, enfim. Mas essa primeira, se ele pode ser servidor efetivo, gerou lá no talk show, no último pregão aí, que vocês não sabem o que gerou de polêmica também ali, tá? Então, a maior parte do talk show, para vocês terem ideia, foi falando sobre isso. Eu vou tentar passar. Hã? Não, estou aqui falando, meu Deus. Meu Deus. Eu vou tentar passar. Vocês me conhecem e já devem ter visto, enfim, palestras. Eu tento passar de uma linguagem mais acessível para quem não é formado em jurídico. A gente tem, nessa parte de contratação pública, a maioria das pessoas, creio eu, que não são formadas em direito, não tem muita identificação e familiaridade com institutos jurídicos, tá? Então, vou tentar passar de uma forma aqui a mais simples possível. Pessoal, primeira coisa nesse tema de agente de contratação, obrigatoriamente ser servidor efetivo, ele é um tema muito profundo e sensível, tá? Não é tão simples assim você falar, não, eu não tenho verba no meu município para poder ter um cargo efetivo de servidor, para botar um agente de contratação, então eu não vou colocá-lo como servidor efetivo. Não é tão simples assim, tá? Então, antes de mais nada, eu sempre vou numa linha de conscientização, quem me conhece. O Brasil, ele tem hoje 5.570 municípios, ok, pessoal? Então, isso é o último censo que teve, enfim. Cada município desse, e a gente tem que ir numa direção de que o Brasil é municipalizado, tá? Vamos partir do pressuposto que, se ele é municipalizado e a gente está fazendo uma norma geral, poderia ir em direção do que eu tenho de mais na minha federação, que são os municípios. Mas, de fato, cada um desses municípios vão ter suas particularidades e especificidades próprias, tá? Então, eu vou ter município com amplos recursos humanos, com amplos recursos materiais. Eu fui na UAB de Uberaba, por exemplo, lá tem 350 mil habitantes. Eu peguei o voo de Uberlândia, lá já tem 750 mil habitantes. Então, assim, é uma diferença de meia hora entre uma e outra, e de população, a diferença gritante. Em Uberlândia tem aeroporto, que quer se transformar até no internacional. Então, a gente tem essas diferenças muito gritantes de municípios. Então, é claro, como eu falei no início da fala, que vai ter município que pode, sim, criar carga efetiva e já colocar, desde então, a gente em contratação, tá? Mas tem município que não vai poder, ok. Só que a lei já foi publicada e ela está vigente desde 2021, isso é importante que não se esqueça, tá? O que teve prorrogação foi do marco temporal anterior de utilização, que é 866, 10.15.20, 12.462, que é a RDC. É isso que teve prorrogação do marco temporal anterior. A lei ela está vigente, é o que diz o último artigo dela, na data de publicação dela, tá?
Então, a partir do momento que ela foi publicada, eu teria que ter elaborado um plano de ação para regulamentar essa lei, para aplicar essa lei e adequar a minha estrutura material, humana, jurídica, para poder receber esse microsistema novo e poder aplicar com calma, né? Então, eu vou nesse plano de ação estabelecer que meta eu vou alcançar, que eu quero alcançar, que resultado eu vou alcançar. E isso deveria ter sido feito de forma responsável. Então, aonde eu quero chegar? A lei já prevendo essa necessidade de, no início da publicação dela, você já ter esse plano de ação de maneira responsável, implementando governança. Quem já me ouviu falando sabe que eu falo que a governança, desde quando foi publicada a lei, seja institucional, seja de contratação pública, já poderia ter sido aplicada. Então, ela entendendo isso, ela colocou lá nas disposições gerais que municípios inferiores a 20 mil habitantes, eles teriam 6 anos para implementar o artigo 8º, caput, o artigo 7º, né? E aí, entrando já na temática, o artigo 8º, caput, ele vai dizer claramente que a licitação vai ser conduzida por agente de contratação, que é servidor efetivo ou empregado público. E ele coloca que é do quadro permanente. Quando ele coloca que é do quadro permanente, ele está querendo me dizer que não pode ser, por exemplo, um servidor público de um quadro em extinção, que esteja para poder ser extinto. Não, é do quadro permanente, que não está em extinção. Então, ele está ainda falando que ele quer um servidor público que esteja nesse quadro permanente, não em extinção. Tá? E aí ele coloca aqui, lá no parágrafo 3º, que as regras relativas à atuação desse agente de contratação vai ser feita por meio de quê? Por meio de regulamento, ok? E para finalizar, no artigo 8º, lá no parágrafo 5º, ele fala que na modalidade pregão, o pregoeiro vai atuar como agente de contratação, ok? E aí, no âmbito federal, meninas, o decreto que veio regulamentar as funções do agente de contratação, do substituto do agente de contratação, do presidente da comissão de contratação, veio no decreto 11.246. Então, agente de contratação, substituto, comissão, equipe de apoio vai ser regulamentado pelo decreto 11.246, que é de outubro de 2022. Lá nesse decreto, que é federal, e aí, se vocês me perguntarem, ele é federal, eu sou obrigada a ter que usar aqui no meu estado, no meu município? Obrigado, não. Eu posso usar? Posso usar aqui no meu estado, no meu município, lá nas disposições gerais, se não me falha a memória, no artigo 86, ele permite que as normas federais sejam utilizadas também por estado e município. O que eu costumo dizer é que seja feita uma adaptação para a realidade, seja estadual, seja municipal, para a aplicação dessas normas, ok? Só que a obrigatoriedade do agente de contratação ser servidor público, isso é muito sensível, por isso que é bom aqui acompanhar todo o raciocínio. Ele está no artigo 8º, caput da lei. Ele não está no decreto, é no artigo 8º, caput da lei. O que o decreto veio fazendo foi reafirmando isso. Então, o decreto 11.246 veio reafirmando que é servidor público, tá? Lá no decreto 11.246. Lá no artigo 14 desse decreto, ele vai colocar ali as funções do agente de contratação, né? Então, ele coloca quais são as atribuições desse agente, lá no artigo 14 desse decreto do 11.246, tá? E no artigo 10, parágrafo 3º, ele diz que tem que ser servidor efetivo e reafirma isso. Então, tá, então vamos partir para que raciocínio para a gente poder responder a pergunta de vocês, que vocês começaram para mim na mais polêmica, tá? A gente vai partir do raciocínio de entender se o artigo 8º caput é norma geral ou não, ok? E aí, para a gente entender isso, a gente tem que entender o modo que foi repartida a competência, seja federal, seja estadual, seja municipal, dentro do quê? Da nossa Carta Maior, que é a Constituição da República, tá? Então, a Michele, minha xará, leu aí no início do meu currículo que eu fiz o meu mestrado em Direito Constitucional, justamente porque o direito constitucional ele é a base de todos os direitos aí dentro do nosso sistema jurídico, tá?
do nosso ordenamento jurídico. Então, pessoal, quando eu falo de repartição de competência dentro da Constituição, ela vai me indicar que tipo de federalismo eu adoto. Então, a gente costuma dizer que a gente adota aqui no nosso país, o federalismo, nosso Estado, o federalismo centrífugo, que seria descentralizador. Então, eu tenho uma distribuição mais ampla de competência, de poderes de estados para a União, mas eu tenho ali uma descentralização também de competências para Estado e município. E aí, quem defende, por exemplo, que o artigo 8º ele não seria norma geral, e aí vai implicar, vai resultar que Estado e município possa regulamentar, e aí poderia, de uma forma contrária ao que está no artigo 8º, colocar que ele não precisaria ser servidor público, vai dizendo o quê? Vai dizendo na linha do federalismo que a gente tem, que a distribuição mais ampla de competência, a distribuição principal de competência é da União, mas eu tenho que fazer uma descentralização, uma distribuição mais ampla ali para Estado e município. E indo contra isso, eu vou estar invadindo ali o pacto federativo e competências que seriam de estados e municípios. Quem defende isso vai nessa linha, quem defende que o agente de contratação não necessariamente não seja servidor público. Mas olha só, pessoal, e aí a linha de raciocínio que a gente vai adotar aqui, tá? Quando a Constituição ela faz a repartição de competência, seja para o âmbito federal, seja estadual, seja municipal, ela faz isso para evitar conflito e desperdício de esforço e de recurso, seja humano, seja material. Então, ela parte primeiro desse pressuposto, tá? E ela vai colocar, qual foi o sentido que ela usa também? Ela coloca leis em posição que eu posso colocar de superioridade ou inferioridade em relação às umas às outras, a espécies de lei e o exercício de competência legislativa de acordo com a posição hierárquica. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, expressões de entes subnacionais, que ninguém gosta, né? Mas a gente tem expressões, por exemplo, de entes subnacionais, porque a Constituição ela faz essa repartição partindo disso, de colocar as leis ali que estão em posição de superioridade para a União, ou de inferioridade em relação às umas às outras, ou a espécie delas, e distribuindo essa competência de acordo com a esfera, e seja federal, seja estadual, seja municipal. Então, ela faz o quê? Para a União, eu vou colocar tudo que afeta o país no aspecto nacional. Para o Estado-membro, vai ser tudo aquilo que se vincular ao próprio território desse Estado, aos interesses predominantes do Estado. E para o município, vai ser o que prepondera ali de âmbito local. Seria isso. Então, eu vou ter um interesse mais amplo, ele vai prevalecer sobre o mais restrito. É isso que a Constituição vai nesse sentido. E aí, quando ela coloca no artigo 22 que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais, e ela coloca isso no inciso 27, a gente vai no sentido de competência privativa, ela não vai admitir, em regra, o que a gente coloca, o que a gente chama de competência legislativa concorrente, tá? E aí é muito interessante e sensível que vocês entendam isso, porque, como eu falei para vocês lá no talk show, isso gerou meio que uma polêmica porque não foi entendido de maneira adequada, tá? A repartição de competências no 22, ela parte de uma competência que é privativa da União. Por quê? Porque eu coloquei ali para a União tudo que afeta o país em aspecto nacional. Então, meninas, uma lei que trata de norma geral de licitação e contratação vai afetar o país no aspecto nacional? Acho que não tem o que se discutir. A gente tem um PIB hoje em contratação pública de quase 15%, né? Isso dá mais de 780 bilhões. Então, essa lei ela vai afetar no aspecto nacional. Então, eu vou e falo, União, você tem competência privativa nisso. Então, eu não vou admitir, em regra, competência que eu chamo concorrente. Por quê? Na competência concorrente, só com lei complementar que o Estado pode legislar de maneira concorrente, ou seja, na mesma matéria que a Constituição destinou para a União, ok? Então, vários entes da federação podem desenvolver a matéria que foi destinada para a União na competência concorrente, desde que eu tenha lei complementar. Então, vamos ver se vocês alcançam aqui o que eu quero dizer. Dizer, no entendimento de que o artigo 8º não é norma geral,
e colocar ele com uma possibilidade que Estado e município coloque que não vá ser o agente de contratação servidor efetivo, para quem entende que ali é norma geral e a competência privativa para legislar ali é da União, seria, no final das contas, colocar que seria concorrente. E aí, para ser concorrente, eu teria que ter lei complementar. Então, resumidamente aqui, pessoal, a competência dali do artigo 8º caput é norma geral. Se eu faço diferente no Estado e município, digo que não tem que ser servidor efetivo, seria como se eu estivesse dizendo que é competência concorrente. E para ser concorrente, eu tenho que ter, de acordo com o 22, parágrafo único da Constituição, lei complementar. Ok? Lá ele coloca que para autorizar a Estado a legislar sobre questão específica da matéria que ele relacionou no 22, que está lá a norma geral de licitação e contrato, tem que ter lei complementar. Então, pessoal, é exceção o Estado legislar em matéria que é competência privativa da União. Mas ele diz o quê? E ele fala isso já expressamente, e ele autoriza o Estado e o município a legislar de maneira suplementar, no 24, parágrafo 2º da Constituição. Só que quando ele autoriza o Estado ao município legislar de maneira suplementar, ele autoriza para preencher lacuna. Essa competência não pode ser considerada concorrente. Eu não posso editar dispositivo contrário à norma geral. Então, quando eu tenho uma autorização para suplementar, é para preencher lacuna, tá? Lá no 24, no parágrafo 2º, ele deixa claro que a competência da União vai legislar sobre normas gerais, não vai excluir competência suplementar nos estados. Meninas, isso quer dizer o quê? Eu posso impor modalidade como obrigatória, tá? Eu não posso dizer que outra não pode ser usada. Eu não posso criar a nova hipótese, por exemplo, de inexigibilidade, que eu estaria indo contra o que é norma geral, tá? Então, isso eu tenho que partir do pressuposto, para responder a pergunta de vocês, de que o artigo 8º caput seria norma geral, nessa interpretação toda que eu trouxe de maneira aqui, tentei trazer de uma forma mais simples, que ele sendo norma geral e dizendo que tem que ser servidor efetivo, Estado e município não pode colocar diferente no regulamento deles, porque eles só podem suplementar, preencher lacuna. E como é norma geral, o que tiver no texto da 14.133, e por isso vocês vão ouvir, por exemplo, doutrinadores dizendo que tudo que está no texto da 14.133 é norma geral, porque ele parte de um pressuposto que eu tenho ali uma competência privativa da União para poder legislar sobre esse assunto. Então, se tudo que foi colocado ali foi colocado pela União, e a União que vai fazer esse filtro de dizer o que é norma geral ou não e colocar nessa lei de norma geral, eu posso ter esse entendimento de que tudo que estaria ali seria norma geral. E para finalizar a pergunta de vocês, para vocês verem que não é tão fácil assim, a gente teve lá no Supremo Tribunal Federal uma discussão sobre a criação de cargo em comissão. Por quê, meninas? Porque quem colocar no regulamento, seja Estado, seja município, que não vai ser servidor, vai colocar que vai ser o quê? Cargo em comissão, não é isso? É. E aí, no Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral, que é o 1010, que foi decorrente do mandado de segurança 2588 do DF, ele veio dizendo que, aliás, esse tema, ele tratou de um outro, olha só como esse assunto, ele é vasto, viu? O que acontece? Eu posso entender que os estados e os municípios que estão colocando nos regulamentos, que isso é norma geral, pode estar fazendo de acordo com o que o Tribunal de Contas dele está decidindo. E aí eu não sei se vocês já acompanharam isso, deve estar acompanhando. O Tribunal de Contas Estadual do Rio Grande do Norte, por exemplo, ele colocou que é servidor, que tem que ser servidor. O do Rio, de vocês, colocou que precisa ser servidor. Mas o do Espírito Santo, por exemplo, ele colocou que preferencialmente seria servidor, tá? E aí, se vocês estão atentos e acompanhando o que eu falei da questão da norma geral e da distribuição de competências, a gente parte de um pressuposto que a gente tem uma presunção de constitucionalidade das leis, tá? E a gente tem uma presunção de constitucionalidade dos atos que a gente publica e da própria Constituição, é isso?
Então, se eu digo que é inconstitucional, artigo 8º, caput, digo que ele não é norma geral e vou regulamentar de outra forma, eu teria que levar isso para o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal venha dizer que essa norma é inconstitucional e ela não é aplicável, tá? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal ele faz um controle que a gente chama de concentrado ou abstrato de constitucionalidade. Então, quando ele fala que é inconstitucional, a gente, independente do caso concreto que esteja ali, eu vou ter ali uma eficácia para todo mundo, e não só no caso concreto. O que os tribunais de contas estão decidindo, eles estão decidindo no caso concreto, tá? Então, quando você decide no caso concreto, só se aplica aquele caso. Eu não vou ter ali uma aplicação geral, como tem uma norma quando é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Isso implica dizer o quê, meninas? Que essas normas dos tribunais de contas que estão falando de preferencialmente ser servidor, se esse assunto for levado para o Supremo Tribunal Federal para discussão, se é norma geral ou não, e aí ele é o guardião da Constituição, né? Por isso que as leis elas são presumíveis constitucionais, para que eu tenha a segurança jurídica ali no ordenamento jurídico e no próprio microsistema jurídico. Se isso for levado, essa decisão desse Tribunal de Contas, e esse artigo for levado para o Supremo Tribunal Federal para discutir a constitucionalidade ou não disso, aí o Supremo Tribunal Federal concluir que ali é uma norma geral, aí o que vai acontecer no Estado e município? Ele vai ter que se adequar aí de um dia para o outro nisso. Vai ter que dar um passo para trás e voltar àquilo que inicialmente já era a regra, que é ser servidor efetivo. Obrigatoriamente ele vai ter que criar cargo, vai ter que fazer tudo, ok? Se o Supremo Tribunal vir a declarar isso como norma geral. Agora, para finalizar todo o assunto, no tema 1010, que foi discutida a criação de cargo em comissão, que é no recurso extraordinário 10.4210, no Supremo Tribunal Federal, ele trouxe um entendimento extremamente interessante, porque esse Estado e esse município que fala que não é norma geral, artigo 8º caput, que, portanto, não precisa ser servidor público, ele vai colocar essa pessoa num cargo em comissão, tá? E aí, nesse tema 1010, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, ele veio dizendo o quê? Tá? Que o cargo em comissão é para assessoramento, direção ou chefia. Ele é no sentido para execução de programas, de demandas que sejam finalísticas do órgão, tá? Demandas técnicas, que são burocráticas, operacionais, de execução meramente burocrática, não é de cargo em comissão. Essa é a questão que ele colocou no tema 1010, tá? Então, no assessoramento, na direção, na chefia, eu tenho conhecimento técnico, eu tenho programa finalísticos, é isso que ele diz lá no Supremo, que é o assessoramento, direção, chefia de um cargo em comissão. É uma exceção à regra a ingresso de concurso público, a regra é concurso público, tá? Então, meninas, isso fiquem atentas que é algo muito importante. A função do agente de contratação, tá? Para mim, é técnica, é operacional, é meramente burocrática, o que não atrai a possibilidade dele estar ocupando um cargo em comissão. E aí, para finalizar toda essa polêmica que vocês viram aí, que é grande, tá? A gente tem que pensar o quê, pessoal? A lei, ela quis trazer uma uniformidade, por isso ela é uma norma geral. Então, ela quis trazer um esqueleto único, seja para a União, para o Estado e para o município. Para que um licitante estrangeiro, por exemplo, que vem participar de uma licitação internacional, ele saiba, por exemplo, que esse agente de contratação, seja na União, no Estado ou no município, ele é servidor público. Ele saiba, por exemplo, um regulamento, um esqueleto básico ali de um processo de pregão, que vai ser, pelo menos na base, o mesmo, na União, no Estado e no município. Para que ele não tenha que aprender mais de 5.576 mil regulamentos, para ele poder participar de uma licitação no âmbito do nosso Estado. E mais ainda, pessoal, a gente tem uma alternância de poder, vocês sabem disso, meninas, porque vocês estão aí no Rio, muito grande, né? Então, na alternância de poder, isso atrai aí uma eventual alternância desses agentes de contratação.
E aí, se eu tenho um agente de contratação que está lá há anos, que ele está capacitado, né, para aquela função, e eu tenho alternância de poder e posso trocar, porque o cargo de comissão é de livre nomeação e livre exoneração, de uma hora para outra, essa pessoa, eu atraio mais sensibilidade para uma pessoa que vai atuar numa fase importantíssima ali do processo licitatório. E aí é uma outra até discussão, né, das atribuições aí do agente de contratação dentro do processo licitatório. Então, o que eu quero dizer para vocês que não é um assunto tão simples, ok? E, para mim, na minha opinião, eu considero que o 8º caput é norma geral, diante de tudo que eu coloquei aqui. Então, se ele é norma geral, eu não posso fazer diferente em estado e município, porque eu diria, se eu fizer diferente é como se eu estivesse ali atuando numa competência concorrente, que só pode ser autorizada por lei complementar. Então, ele só pode preencher lacuna no regulamento dele, seja estado, seja município. E ali no 8º caput eu digo expressamente que ele tem que ser o quê? Servidor público, tá? E não ocupante de cargo em comissão. Se na prática, porque eu já ouvi isso, tá? Ah, professora, na prática vai pegar um e trocar pelo outro e eu vou continuar fazendo a mesma coisa no cargo em comissão e o servidor que não quer ser pregoeiro, que não quer ser agente de contratação, ele vai ser nomeado, mas eu vou ocupar o cargo em comissão, eu vou continuar fazendo a mesma... Gente, na prática, eu não sei como que vai funcionar. Mas eu estou aqui para dizer para vocês qual é a minha opinião e qual foi o que eu acho de sentido de aplicação da norma, tá? E o sentido que ela quis dar é esse. A gente vai ter aí uma mudança de cultura muito grande com a nova lei, né, meninas? E a gente está tendo uma resistência muito grande à nova lei, na minha opinião, incorreta, uma leitura incorreta, por conta dessa mudança de cultura que ela está trazendo e a gente encontra a resistência, né? E falei um monte, né? Não, na verdade eu estava aqui prestando atenção porque não é simples mesmo, né? A gente falou que começou leve, mas eu acho que de todos os podcasts que já fizemos, ou até de palestras que nós já ouvimos sobre o tema, foi o mais profundo de fato que eu recebi de esclarecimento. E tem alguns detalhes que você trouxe que sequer eu já havia pensado quando a gente fala sobre a questão de ser efetivo ou não. Porque a gente fica muito preso a ser norma geral ou específica, e a gente fica muito mais voltado para a realidade dos órgãos, porque a gente sabe que os pequenos municípios ou outros municípios, né, têm menor condições de ter mais servidores do que, de repente, a gente aqui do auge do federal. Então a gente acaba olhando para essa realidade. Mas você trouxe 3 pontos que são impossíveis de rebater. Refutar. De refutar. Primeiro deles é que a gente está numa lei que a base é a governança. Então a gente está com essa lei vigente há quase 3 anos. Então, assim, a gente teve um tempo mínimo para que a gente pudesse se organizar. Eu implico, né? Tanto é que não sei se você percebeu que quando eu falei o tema do episódio, eu não falei nova lei de licitações, porque eu não uso o termo nova lei de licitações. Eu sou contra usar o nome nova lei de licitações, porque ela já tá aí, a gente já devia ter aprendido, já devia estar brincando com ela há muito tempo. E aí a gente chamar de nova, parece que é uma coisa que eu vou aprender agora. Não, gente, a gente teve muito tempo para ler, para discutir. Essa discussão já tinha que ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo. Não é pra gente discutir agora na prorrogação, entendeu? Então, você não tem como falar. Então, falar sobre algo que está claro na lei é desmerecer a governança, né? Que é claro e a gente precisa aplicar. Outra questão que eu também nunca tinha parado efetivamente para olhar é a questão do quadro permanente, né? Porque a gente passa por essa questão do quadro permanente sem se atentar pelo que você trouxe. Que não adianta ter ali um servidor que aquela carreira está acabando, aquele cargo está acabando e eu indicar esse servidor. Então eu acho que quem estiver nos assistindo vai ficar mais nervoso ainda, que talvez não tenha se atentado a esse fato. E a outra questão é a questão de estar dentro de uma atividade tão importante dentro da administração pública, que é ter ali o agente da contratação, ter o pregoeiro, assim como a gente tem os gestores fiscais de contratos e outros agentes que carregam ali o encargo, emprestando ali, colocando seu próprio CPF nesses locais, e você ter essa rotatividade realmente é um prejuízo para a administração pública, já que você perde talentos, que você capacita, que você investe, e aí de repente numa mudança de entendimento, de governo, você perde todo aquele material humano. E em municípios, geralmente, essa influência política, às vezes, ainda é até maior, né? Nessa mudança, essa dança das cadeiras dos cargos. Às vezes, no federal, a gente vê a dança das cadeiras também, onde a gente trabalha.
mas o impacto é um pouco menor. Nos municípios, esse impacto é muito grande, né? De sai todo mundo, entra todo mundo. E você tem que ter uma uniformidade na ação. Por mais que o pregoeiro tenha a sua autonomia, inclusive de trabalhar, o ideal é que tenha uma identidade, inclusive, daquele órgão que trabalha, né? Esse órgão aceita esse tipo de documentação, esse órgão não aceita. Não pode ser este pregoeiro aceita ou este pregoeiro não aceita. A gente já falou sobre isso em episódios anteriores também. Pro licitante não começar a torcer para ser pregoeiro X ou Y no pregão dele. Porque aí, se ele já acompanha esse órgão, ele já vai até ficar torcendo para ser aquele outro. Então, a gente tem que ter uma uniformidade. Se a gente coloca num cargo de comissionado, nada contra. Hoje eu ocupo um cargo comissionado, inclusive. Eu também. Não posso falar mal do cargo comissionado, não. Mas sou servidora efetiva de outro órgão, então eu já venho com essa criação, né, de servidor público. E a gente entende que a gente tem a fé pública, a gente entende a responsabilidade que a gente assume ali. Sim. E que trocando a gestão ou não, a gente vai continuar lá, né? Assim, pode trocar o presidente, pode trocar o prefeito, a gente vai continuar sendo servidor, porque a gente brinca, a gente está a serviço da população brasileira, a gente não está a serviço da situação. Então, independente de quem seja o governante, a gente continua sendo servidor público. E que esse compromisso ele tem que ser com a população e não realmente com quem é o governante, né? Com quem está na situação. O seu compromisso é com o público e não com o governante da época. Não, e eu preciso confessar aqui, porque quem acompanha o Pode Licitar sabe que eu geralmente falo, gente, tem que olhar a realidade dos municípios. E eu puxando pra baixo. Porque assim, eu hoje tenho a oportunidade de participar de um projeto pela RGB em que eu me confrontei com uma realidade que eu verdadeiramente achava que conhecia e não conhecia, do auge do meu federal aqui. Então, quando eu comecei a escrever cartilhas para esses pequenos municípios, dar orientação, eu precisei me repaginar para falar uma linguagem mais simples, trazer coisas mais práticas e próximas da realidade deles. Então, quando esse assunto era muito debatido, eu sempre falava, a gente tem que olhar a realidade desses pequenos municípios, porque eles não vão ter fôlego para isso. Mas, ouvindo você falar, ainda que eu entenda que essa realidade é real e você roda o Brasil inteiro, sabe que eu não estou falando algo fora da realidade, mas quem verdadeiramente quer ser um agente transformador dentro da administração pública não pode negligenciar o fato de que governança é fazer cumprir a lei. E a lei, claramente, por tudo que você trouxe, estabelece servidor efetivo e a gente precisa virar essa chavinha e caminhar avançando dentro desse processo. É interessante falar com relação a essa questão da regulamentação. A gente teve um episódio com a Ana Priscila falando sobre regulamentação, em que a gente tocou um pouco nesses assuntos, e eu acho que uma das falas da Michele, que é importante a gente ressaltar também, é sobre a suplementação que essas regulamentações municipais e estaduais vão trazer. De que elas não podem divergir do que está escrito na norma geral. Não é, eu não tenho condição de executar, então eu vou escrever aqui como que eu vou fazer. Não, a gente até teve a oportunidade agora de fazer capacitação. E o filtro do que é norma geral é da União, não é do Estado, do município. É ela que tem a competência privativa, então não é do Estado e do município, isso é importante. É isso. A gente até falou numa última capacitação que a gente fez agora, o pessoal falou, a gente ficou esperando a regulamentação. Eu falei, regulamentação de quê? A lei já está escrita. Não, mas é porque no município não saiu regulamentação. Eu falei, mas vale o que está escrito na lei. Se o município não regulamentou, você faz o que está escrito na lei e acabou. Porque o que pode acontecer é o município querer escrever alguma coisa a mais, né? Querer implementar alguma coisa além do que está na lei. Mas o que está na lei é o suficiente para qualquer órgão do Brasil fazer a lei, aplicar a lei. Óbvio que pra gente, que é do federal, a gente até brinca que a gente já é obrigado a fazer ETP há muito tempo. Mas como você colocou, o ETP, por mais que não fosse obrigatório, ele era uma boa prática. Então o pessoal também não faz ETP por comodismo, porque o ETP tá aí desde 2018 como uma boa prática a ser executada. Ele não era obrigatório, mas era uma boa prática. Sim. Então já poderiam ter aplicado, começado a fazer ETP na 8666 para já ir testando como que funcionava isso, né? Então, assim... O seu ponto, desculpa, eu te interrompi. Porque, olha, a lei, a intenção dela é pegar as boas práticas federais e replicar em estado e município. Assim que tem que ser feita a leitura dela. Se vai acontecer isso, o tempo vai nos dizer, tá? A mudança de cultura vai dizer. Mas ela quer que o modelo federal, que ela considerou que foi de sucesso, passe para estado, para município, com a adoção de ITP, com a adoção das linhas de defesa e trazendo o controle interno, não só dentro do órgão, mas também um controle interno fora, que cuide de toda a administração, seja estadual, seja municipal. Ela vai numa direção de trazer essa uniformização e coisas que foram positivas e testadas no federal para o estadual e para o municipal, para realmente ter uma virada de chave. A governança também
é um exemplo disso. E um ponto importante ainda nesse assunto, como eu falei lá, o 176, ele diz o quê? Que os municípios até 20 mil habitantes, que são quase 3.400. Então, é a grande maioria, dos 5.570, é a grande maioria que tem até 20 mil habitantes. Eles têm 6 anos, a lei disse isso, para implementar o artigo 8º caput. Então, para mim, na minha opinião, ela ter colocado isso no 76 deixa claro que é norma geral. Senão, ela não teria colocado isso. Ela não teria colocado esse detalhe, né? De que, olha, se for um município pequenininho, eu sei que vocês vão ter mais dificuldade, então eu vou te dar um prazo maior aí pra você se adequar, né? Não, convencida estou. Não já tentei convencer várias vezes, mas ela nunca aceitou meus argumentos. Você sabe que a galera do direito precisa ser convencida, né? Então, convencida estou. E para apimentar essa conversa, quero perguntar para você, então, o seguinte, seguindo essa linha de raciocínio, vamos entrar nas atribuições um pouquinho. Já sabemos que esse servidor tem que ser efetivo, não vamos discutir mais isso, mas ele pode fazer o edital? O pregoeiro pode fazer edital? Ela até deu uma palhinha já na fala inicial dela, vamos ver agora. Internet até treme aqui. Eu fiquei tentando me segurar, né? Bom, pessoal, lá no 86, se não me falha a memória, o legislador já deixou expresso, como eu falei, que pode ser utilizado as normas federais para o estado e município, porque ele já considerou que talvez eles não tivessem aí esse fôlego, nós somos brasileiros, né? Para fazer nos 2 anos, que era 2, né, pessoal? Já viram mais de 2 hoje, né? Espero eu, não sei se vocês, que não virem mais. Olha, a gente tem a campanha que é tchau 8666. Vem 14.133. Vem 14.133 e tchau 8666. Pelo amor de Deus. A música do Chiclete foi bom, valeu, adeus. Então, foi bom enquanto durou, valeu, cumpriu o seu papel, vá-se embora, vamos receber o novo, vamos estar aberta ao novo, e aí a música da Maria Rita, né? O novo sempre vem, graças a Deus, né? Isso, pessoal. É isso. Bom, considerando o tema aí, a gente tem que entrar no papel da gente de contratação, inevitavelmente. Está totalmente relacionado com a pergunta anterior até, tá? E isso foi um dos temas do debate também no talk show, por isso que vocês estão trazendo só coisa polêmica aqui. Então, acho que vocês estavam lá no auditório do Pregão aí que viram o debate acalorado lá. Bom, esse tema, ele vai cuidar das funções do agente de contratação, tá? E é bom que se tenha em mente isso, por quê, pessoal? Se eu considero que o agente de contratação ele impulsiona o processo licitatório e atua em todas as fases, tá? Da fase de planejamento até a fase de execução, de gestão do contrato, e ele seria um grande diretor ali do processo de contratação, né? Um grande gerente do processo de contratação, eu tenho uma implicação, e eu acho que foi essa a intenção da lei, de um papel de protagonismo dele. E aí eu falei até na palestra lá do Pregão aí que hoje ele é visto como o cara. Então, a gente de contratação, hoje ele é o cara, e olha como faz tudo sentido na nova lei, tá? Faz sentido ela ter colocado a gente de contratação como servidor público? Faz sentido para mim, porque ela colocou ele como cara. Então, ela colocou que ele tem que tomar decisão, ele tem que acompanhar o trâmite da licitação. Se eu entender que o trâmite da licitação vai desde a fase de planejamento, e lá no 17, ele coloca como fase dos processos licitatórios, coloca a fase do processo licitatório com esse nome, ele coloca desde o planejamento até a homologação. Ele esqueceu ali até da adjudicação, que vem antes da homologação, mas ele coloca até a homologação. Veja como tudo faz sentido na lei. Ele colocou no 8º que o agente de contratação é servidor público, que ele tem que tomar a decisão, que é acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório. E se eu fizer a diferença, olha o detalhe, tá, meninas? De procedimento licitatório para processo licitatório, eu posso considerar até que ele tomou cuidado no 8º do caput de separar essa fase do procedimento licitatório, que eu posso considerar de seleção do fornecedor. Então, ele colocou, olha, tomar a decisão, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório, que é a fase de seleção, executar quaisquer outras atividades. E aí ele termina, necessário ao bom andamento do certame, até
até a homologação. Se você faz a leitura do 8º caput junto com o 17, entende o que são fases do processo licitatório, e a Michele participou do evento que eu estava, ela viu que eu trago sempre explicação do que é fase do processo licitatório, porque isso é fundamental para você entender todo o texto da lei. Se eu considerar isso, ele é o cara, porque ele vai atuar até a homologação, do início até a homologação. E aí, se eu faço uma interpretação casada desse 8º caput com o 14 do decreto 11.246, que regulamenta as funções do agente de contratação, principalmente no caput, parágrafo 3º, ele vai colocar que o agente de contratação ele está desobrigado de elaboração de ETP, de projeto, de anteprojeto, de TR, de pesquisa de preço. E no final desse parágrafo, ele coloca preferencialmente de minuta de edital. Opa! Inclusive, ele destacou a minuta do edital do resto dos documentos. E destacando que é desobrigado, não é que é proibido. Né? Exatamente. Ele fala o quê? Regra geral? Não. Exceção, e aí exceção tem que ter motivação? Poderia, porque ele fala preferencialmente, tá? Então, essa questão da função desempenhada pelo agente de contratação é muito importante. Para mim, a nova lei colocou ele como servidor efetivo e colocou ele como cara, porque ele vai atuar da fase de planejamento até a homologação. Se ele vai dar só impulso, se ele vai fazer, se ele vai apoiar, se ele vai fazer parte da equipe de planejamento, é uma coisa. Apoiar é uma coisa, fazer parte da equipe de planejamento é outra, e fazer o edital é outra, ok? Fazer parte de uma equipe não é só ele que está na equipe, tá? E aí isso tudo ainda está relacionado com segregação de funções, né? Vocês sabem disso. A gente tem que, quando fala dessa função do agente de contratação, entrar nessa parte de segregação de funções. Então, nas fases do processo licitatório de maior risco, eu não posso ter a mesma pessoa atuando, que é o que o TCU vem dizendo há bastante tempo, né? Então, quem planeja não pode julgar, por exemplo. E aí, partindo dessa premissa, de que vai atrair maior risco, se quem planeja pode ali, de repente, direcionar na fase de julgamento, aí eu concluo que ele não poderia elaborar o edital. Mas, por outro lado, eu posso concluir que, se é ele que vai julgar, ele vai ter ali mais facilidade em enxergar o que precisa ter no edital, na fase de julgamento, né? Então, essas são as... quem defende vai nessa direção, né? O professor Jamil publicou um artigo essa semana passada, defendendo que ele não pode fazer o edital, né? Mas a leitura que eu faço, que eu estou trazendo para vocês, é que não pode preferencialmente, é o que diz o decreto aqui, o 11.246. Eu posso ignorar essa redação trazida pelo decreto. E um outro ponto que eu chamo a atenção, fazer parte de equipe de planejamento não é fazer o edital, né, sozinho ali, ele vai estar fazendo parte de uma equipe. Será que vai atrair o mesmo risco? Essa equipe, né? Oi? Ele vai trazer a experiência dele como pregoeiro para dentro dessa equipe, né? Isso, ele não está sozinho. Será que isso atrai o mesmo risco se ele não está sozinho? E apoiar ali na fase interna, na fase de planejamento, também não seria positivo? E aí eu trago para vocês enunciado do Conselho da Justiça Federal. A Justiça Federal fez o segundo simpósio de licitações e contratos. Eu tive o prazer e a honra ali de ser presidente da comissão que tratou de contratos. E no enunciado 39, ela trouxe claramente que não ofende o princípio das segregações de função se eu vou escolher ali o mesmo agente que atuou na fase preparatória como membro da equipe de planejamento e ele ser ali gestor e fiscal do contrato. Esse é o 39. Eu ia falar exatamente isso, que muita gente critica o fato do gestor estar dentro da etapa de planejamento. Mas é exatamente essa figura que viu tudo que deu errado, que deu certo. Planejar. Então, por que não deixar essa figura contar a experiência dele dentro do processo? Isso, e aí o 39 veio dizendo que ele pode fazer parte da equipe de planejamento, por exemplo, por conta disso que você bem acabou de colocar,
E o 43, ele trouxe, o enunciado 43, olhem os enunciados que ficaram bons, esses enunciados da Justiça Federal. Ele trouxe que na construção do ETP, do TR, do artefato específico lá, da fase interna, de acordo com o objeto que eu vou contratar, esse responsável pode solicitar apoio do fiscal do contrato ou outro servidor que tenha atuado lá no processo de contratação, igual àquele que ele está fazendo ali esses artefatos, né, que ele está construindo os artefatos, e ele vai solicitar esse apoio justamente para afastar risco que já seja conhecido, tá? Então, tem esses dois enunciados que não são específicos para o agente de contratação, né? Ele traz ali mais a figura do fiscal e do gestor, mas que traz ali também uma nova visão, tá? Os entendimentos até então do Tribunal de Contas da União foram no sentido de que não pode o pregoeiro, né, que não tinha agente de contratação, atuar, fazer o edital, tá na fase interna e na fase de seleção, sim. Só que agora a gente tem um novo mundo, a gente tem uma nova lei, a gente vai ter outras interpretações, a gente não pode olhar para o texto da nova lei com o olhar da 866. E pode ser, sim, que o Tribunal de Contas venha a decidir de outra forma, principalmente considerando o texto aí do decreto 11246 que eu trouxe para vocês. Então, pode ser que aconteça aí de ter, sim, uma nova interpretação, ok, meninas? Na minha opinião, a figura do agente de contratação é do início, da fase interna até a fase de homologação, está claro ali na lei que a figura dele atua nisso. Não vejo problema dele apoiar na fase interna, não vejo problema dele fazer parte de uma equipe de planejamento para ali construir edital. Fazer o edital, em regra, não. Mas, dependendo da situação, seja do estado, do município, seja do órgão, dependendo do que ele está passando, poderia ir de forma motivada e justificada dentro do processo. Essa é a minha opinião. Destacando, então, que como a gente já falou também de outras vezes, em outros episódios, que esse agente da contratação agora, ele não aparece só no dia do edital, né, no dia do pregão, né? Ele está dentro dessa equipe de planejamento também trazendo essa expertise dele, essa experiência dele. Então, não necessariamente elaborando o minuto do edital, mas sem dúvida alguma essa experiência dele auxilia quando a gente vai colocar cláusulas editalícias, por exemplo, exigências ou excesso de exigências ou ausência delas. Também é importante a gente contar com a experiência desse pregoeiro, desse agente de contratação, que já viveu muitos pregões, já sabe o que causa impugnação, o que dá dor de cabeça, e pode ajudar nesse saneamento, né? Não, eu ia falar até... Eu acho que a nova lei atenta à realidade. Olha só, olha só a profundidade do assunto. Ela estava atenta à realidade de Estado e município, porque a realidade, a regra, a gente falou isso também lá na discussão, a regra é que eu tenho um cara para fazer tudo. Então, ela pegou o que já acontece e colocou. Se você já faz tudo na prática, se você já atua do início até a homologação, então vamos colocar isso aqui como regra. Então, ela trouxe para o texto um cara que vai atuar, não necessariamente fazer o edital, ela complementou ali no decreto, colocando preferencialmente, mas ela trouxe para mim a realidade do que acontece ali, e por isso que ela chamou de agente de contratação. Como vocês bem sabem, a nomenclatura era agente de licitação, né? Ainda está agente de licitação ali, esqueceram de tirar, lá no 69, e mudou para agente de contratação, mas eu acho que ela está atenta à realidade do que já acontecia, ela trouxe essa pessoa para dizer, olha, aqui você vai, sim, ser esse grande gerente aí do processo licitatório. Eu tinha essa experiência quando eu trabalhava no conselho profissional e a gente, obviamente, tinha poucos, né, servidores efetivos do quadro permanente. E aí eu era coordenadora de licitação lá e a gente fazia uma troca riquíssima, porque assim, são muito menos processos, óbvio, do que o que eu faço hoje. Então, a depender do objeto, a gente marcava uma reunião e sentava todo mundo. Sentava o pessoal que fez o ATP, eu como coordenadora, a pregoeira e a assessoria jurídica pra gente, às vezes, discutir qual o caminho que a gente ia tomar. E era uma troca tão rica que a gente tinha, e eu fiquei muito feliz de que isso viesse na legislação como uma boa prática, algo que o agente da contratação ele tem que vir um pouco antes, né? Tanto é que
quando a gente manda para análise da CJU, a gente já manda com a designação de quem vai ser o pregoeiro daquele pregão. Que também não era uma prática corrente, né? A gente às vezes designava o pregoeiro só na hora de já marcar o edital. E agora, vamos designar esse pregoeiro antes, porque aí ele já tomou conhecimento antes de até de ir para assessoria jurídica, ele já tomou conhecimento de que aquele pregão ali vai ser dele, né? Não, e a gente já teve bons exemplos, inclusive, porque a verdade é que aqueles pregoeiros que sempre foram pregoeiros conscientes das suas funções, sempre foram pregoeiros muito ativos e que se aproximavam muito do que é o agente da contratação hoje. A gente sabe que tem pregoeiros bem enganjados. E a gente já teve a oportunidade, sempre falo, de ter conhecido bons pregoeiros e muitas vezes, quando o processo batia na mão desses profissionais, a gente tinha que retornar para corrigir, porque eles pegavam alguma falha, seja por uma exigência inadequada, por uma amostra que se pedia que era desnecessária, e que a gente poderia não ter feito se esse profissional com esse olhar mais amplo estivesse dentro do processo. Então eu acredito que é o que a Michelle disse, era o que eu ia dizer. Acho que essa lei tem um propósito de ser mais flexível, mais dialógica e mais próxima da dor de quem está na ponta. E a dor de quem está na ponta é que às vezes um cara acende a luz e o cara apaga a luz. Então, vamos parar de deixar esse cara na irregularidade e vamos dar a ele, né, a oportunidade de trabalhar de forma correta, porque eu acho que na prática seria isso. Eu concordo perfeitamente. Eu também concordo, tive essa experiência Isso lá no também. Eu acho que o agente de contratação ele tem que lutar para ser profissionalizado, para ele ser profissionalizado. E aí a certificação da escola de governo também vai nesse sentido. Eu posso usar essa certificação para eu ser profissionalizado e ter uma carreira, uma profissionalização de ser o pregoeiro, tá? E um ponto importante também, que, como eu falei, de trazer os pontos positivos do federal para o estadual e municipal, no RDC, na 12462, eu não tenho pregoeiro, tá? Não existe pregoeiro lá. Então, eu já tinha essa experiência do próprio RDC, que eu tinha ali, e ela atuava em tudo ali, tá? E nunca teve nenhuma alegação de ter tido problema. Então, eu também tive essa experiência do RDC, que não tinha pregoeiro, e acho que a nova lei, como ela internalizou muita coisa do RDC, ela também internalizou essa parte que vinha do RDC. Perfeito. Perfeito. Agora a gente vai mudar um pouco o foco. Diminuir essa pressão aqui. Vamos parar de dar nome aos bois, dizer o que cada um pode fazer. Mas, na verdade, a gente quer saber o que a gente pode fazer ainda também. Não deixa de ser. E é uma dúvida minha, inclusive, particular. Fui eu que escrevi essa. A Lei 14.133, ela trouxe a possibilidade da gente prorrogar as atas de registro de preço por mais 12 meses. E aí, a gente tem uma dúvida se a gente, quando faz essa prorrogação, a gente está prorrogando apenas a validade da ata, da vigência da ata, ou se quando eu prorrogo, significa que eu posso ter aquele mesmo quantitativo que eu planejei lá atrás de novo. Então, se eu planejei que eu ia comprar 100 esparadrapos, 100 rolos de esparadrapo, ao final desses 12 meses eu vou prorrogar e ano que vem eu posso pedir mais 100 esparadrapos? A carinha dela é ótima. É a minha cara de quem quer a resposta certa, vai. Ela tá louca para dizer que pode, né? Isso, Xará. Tô esperançosa. Pessoal, esse tema ele é bem polêmico também, tá? Lá no 84 da nova lei, como a Bárbara já bem introduziu aí, ele coloca que o prazo de vigência da ata será. Então, ele já coloca que a vigência da ata é de 1 ano. Ele não coloca que é até 1 ano, tá? Isso é importante. E ele coloca que pode ser prorrogado e ele coloca que é por igual período, tá? Então, quando ele coloca que pode ser prorrogado por igual período, pessoal, é 1 mais 1. Isso aí é uma leitura que está lá no caput, tá? E ele coloca que é desde que comprovado o preço vantajoso, ou seja, esse preço que foi licitado, ele continua vantajoso para mim enquanto administração pública, né? E aí, pessoal, o enunciado 42 lá do Conselho de Justiça Federal, de novo, ele veio dizendo o quê? Que no caso de prorrogação do prazo de vigência da ata, eu vou colocar ali as quantidades que eu registrei, pode ser renovada, certo? Aí ele coloca que o tema tem que ter sido tratado na fase de planejamento e ter sido previsto também no edital, tá? Então, o que eu estou querendo dizer, Bárbara? Na minha opinião, se ele foi tratado na fase de planejamento e se eu tratei no edital,
eu já estou dizendo para o licitante que ele vai vir para esse torneio licitatório com a possibilidade de que a ata vai durar 1 ano e ali, prorrogando por mais 1 ano, se o preço tiver vantajoso, eu posso renovar esses quantitativos, certo? E aí, o que eu posso trazer ali na minha proposta? Eu já trago uma proposta, e olha que o enunciado do Conselho de Justiça Federal teve cuidado de dizer que isso deve ter sido considerado na fase de planejamento, porque isso vai ter reflexo no meu preço estimado. Então, se eu considerei na fase de planejamento, se eu tenho reflexo no meu preço estimado, se eu coloquei no meu edital, eu já estou dizendo que, para o licitante que está vindo para esse torneio, que ele tem a possibilidade de ser renovado aqueles quantitativos no próximo ano, quando eu for renovar, se o preço dele continuar sendo vantajoso. Esse é um primeiro ponto, é uma opinião, eu concordo com esse enunciado do Conselho de Justiça Federal, acho razoável esse entendimento, tá? Mas o entendimento de que não poderia haver essa renovação de quantitativos, ele leva em consideração principalmente o 23 do decreto 11.462, que é o decreto que regulamenta o sistema de registro de preço para 1433, né? E ele é de março agora de 2023. No 23, ele veda acréscimo no quantitativo da ata, ok? E aí, pessoal, veja que ele não fala alteração, ele vedou acréscimo no quantitativo. Eu posso repetir o mesmo que eu pedi no ano passado. Ela já que já tá argumentando. Eu posso repetir o que eu pedi no ano passado, eu não tô aumentando, eu tô dizendo que... Não tô acrescendo, né? Ajuda essa coordenadora aqui, gente. De que colocou acréscimo ali, no sentido de que foi no sentido de proibir eventual renovação, não, pode ter uma razão de ser, tá? Eu não acho ilógico isso, tá? Ele não colocou alteração, tá? O decreto 11.462 eu posso considerar também que foi omisso, ele não trouxe de forma expressa que eu posso renovar esses quantitativos, isso é fato, tá? Mas eu posso entender que na prorrogação ali da ata, eu estou acrescendo o quantitativo da ata, porque se eu licitei só com aquele X, eu vou colocar outro X quando eu estou prorrogando, eu posso entender que eu estou acrescendo ali o quantitativo. O que eu quero dizer é que eu não acho irrazoável quem defende também essa outra posição, tá? Mas eu me filio ali, acho que é ok, o entendimento do Conselho da Justiça Federal no enunciado 42, tá? O professor Paulo Reis publicou um artigo, não sei se vocês viram, no observatório da nova lei de licitações e contratos, lá da editora Fórum, falando exatamente sobre isso. É um bom artigo também. Estou indicando até leitura de artigos aqui. Maravilhoso. Eu te perguntei porque, assim, é muito similar na minha cabeça quando saiu essa possibilidade, tanto na 1433 quanto no 11.462, me pareceu muito similar quando a gente fazia prorrogação de contrato de serviço, porque eu fazia contrato de serviço para laboratório com aquisição de insumos, e eu lembro que no primeiro ano, quando a gente fez a virada de chave, ao invés de ser aquisição, a gente configurar como serviço, o preço baixou muito, porque o licitante entendeu que ele podia ter 5 anos de ata. Então, para ele, foi muito favorável. E assim, eu lembro que eu cheguei a fazer algumas rodadas, em vários processos, eu fiz rodada com o licitante perguntando, se eu fizer por serviço ao invés de aquisição, vocês topam? E aí, quando eu falava para eles, 5 anos, todo mundo falava, não, eu quero. 5 anos eu quero. Porque ele não vai ter o trabalho de fazer tudo de novo e tal. E quando a gente vai prorrogar um contrato, a gente tem que ver a vantajosidade econômica da mesma forma, né? Ver se economicamente ainda é vantajosa aquela renovação. Então, me parecia muito similar a uma renovação de contrato de serviço. Só que não ficou clara essa questão do quantitativo, né? Porque quando a gente renova um serviço, a gente está renovando por mais 12 meses o mesmo serviço, que inclusive a gente pode até editar, enfim, tem outras questões com relação a contrato. Mas dentro da SRP, me parecia que, assim, poderia. E aí, quando eu vi a polêmica surgindo, eu falei, gente, mas pra mim tava tão claro que podia. Se eu colocasse no edital que era prorrogável por igual período, eu estaria dizendo ao licitante que, olha, eu tenho interesse de ficar tudo bem aqui entre nós, se você prestar se você tiver uma boa execução e a gente estiver satisfeito com o atendimento e tiver favorável ao valor, a gente faz mais um ano aí. Porque realmente, para quem trabalha a gente trabalha em hospital, né? Então, assim, são muitos insumos que a gente precisa licitar. E
é o mesmíssimo todo ano. Tem coisas que a gente muda, mas tem coisas que é igual, assim, a gente compra a mesma gase todo ano. Então, todo ano eu tenho que fazer um processo de aquisição de gás, aí a gente ainda entra naquele outro tema polêmico, que é se eu poderia considerar como custeio. E aí... É um outro episódio. E aí, isso é uma outra pergunta. Mas que também é assim, é um desejo de quem trabalha nessa área, porque são itens que sem gás o hospital não funciona, sem esparadrapo não funciona, então sem de pirona não funciona. Sim. Então eu posso considerar que é custeio, como eu considero combustível, né? Então assim, acaba que a gente fica procurando às vezes, e não é por mal que a gente fica tentando prorrogar as atas, mas é justamente para, às vezes, ter uma economia processual, né? De você montar um novo processo e fazer tudo de novo. Sim, até evita uma contratação aí emergencial, porque se você está aí falando de um serviço de saúde, né? Você está dentro de serviço essencial, você não vai ficar sem serviço, né? Então, assim, até indiretamente pode evitar aí uma contratação eventualmente emergencial, que seja necessária, né? Então é uma caminhada ainda nesse sentido, né, Michele? Eu acho que as pessoas vão começar a fazer ou não, mas eu acho que o importante dessa informação é que esteja essa previsão já desde a etapa do planejamento para que a gente possa, então, de repente, seguir por esse caminho desse enunciado. Enunciado número? O enunciado do Conselho da Justiça Federal, tá? Tudo bem que ele é da Justiça Federal, pessoal, e aí é bom esclarecer isso, tá? Xará. Podem falar, mas só vale para o judiciário, só vale para o judiciário. Ok, pessoal, é uma orientação ali para o judiciário, mas a gente pode usar também como uma orientação dentro dos outros órgãos, tá? É o enunciado 42. Seja executivo, seja legislativo, a gente pode também usar ali a interpretação que foi dada pelo Conselho da Justiça Federal. Não vejo problema nenhum, tá? Perfeito. Obrigada. Bárbara saiu muito satisfeita dessa resposta. E agora eu vou trazer uma que eu que fiz. Você tá feliz, né, Bárbara? A Bárbara ficou muito satisfeita. Obrigada mesmo. Você ia falando, ela ia sorrindo aqui. Que tava, não sei se você percebeu. A única dor no coração foi eu não botei isso no edital, que vai ser semana que vem. Porque a gente já tá fazendo pregão na 14 e pelo medo de errar, no início a gente é mais precavido, né? Tem cuidado de botar no PCA também, tá? PCA. Se vocês fazem PCA, coloque no PCA também, tá? Boa, tem cuidado. verdade. O artefato está todo em harmonia e tem que estar conversando com o outro, tá? Não adianta querer pegar essas boas dicas e não fazer certinho. Botar no meio do caminho. Bom, eu tenho uma dor enquanto gestora e fiscal de contratos. Michele Marie, vamos lá. Essas empresas que aí são ali, estão com processos trabalhistas, elas podem ser contratadas pela administração? Eu te pergunto isso porque, assim, lá no órgão do meu primo, sabe? Às vezes você vê aquela empresa que não executa, não cumpre com as questões trabalhistas dos colaboradores, aí você vai lá, dá uma suspensão de licitar, e antes que aquilo saia, ela vai lá e entra no próximo pregão que você está fazendo e ainda leva, entendeu? Porque você tirou a empresa porque ela não estava executando, você abre um outro pregão e ela leva um outro pregão porque ela ainda não caiu ainda a sanção dela, ela não entrou. Ainda não entrou a sanção. Então, empresa com processo trabalhista pode ser contratada pela administração pública? Olha, essa pergunta, ela perpassa aí a habilitação, né? Que a habilitação, a gente conhece lá como uma fase da licitação, que eu vou verificar ali aquelas informações, aqueles documentos que demonstram a capacidade do licitante para realizar ali o objeto que eu tenho, que eu botei na licitação, né? Então, a gente tem como habilitação lá a jurídica, a técnica, a fiscal, a social, a trabalhista, que é a que você está colocando, e a econômico-financeira. No caso da trabalhista, a nova lei traz lá claramente, já no texto dela, tá? No artigo 68, que vou verificar a habilitação fiscal, social e trabalhista, e ela traz os requisitos para eu poder verificar, e ela traz lá no 68, no inciso 5, a regularidade perante a Justiça do Trabalho, tá? E aí ela coloca lá no parágrafo 2º que essa regularidade vai ser vista de acordo com a legislação específica, e ela coloca que é da Justiça do Trabalho, né? Lá no anexo 8B da IN 05 de 2017, como vocês bem sabem, meninas, eu posso usar a IN 05
no contexto da 1433 por causa da IN 98, que saiu em dezembro do ano passado, dizendo que eu posso aplicar para 1433 uma expressão ótima no que couber, atraindo aí, eu detesto no que couber, atraindo aí insegurança total para o gestor, que tem que ficar vendo o que é compatível e o que não é no dia a dia dele, para poder aplicar a N5. Mas o fato é que ela traz lá no anexo 8B, que trata da fiscalização administrativa, né? Que é a fiscalização que a gente realiza ali no contrato principalmente no contrato de prestação de serviço, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que é aquela mão de obra que está ali exclusiva, né, para a minha administração. Então, ele coloca que eu vou fazer essa fiscalização e, no cumprimento dessa fiscalização, eu vou olhar a obrigação trabalhista também, tá? Então, eu tenho que olhar essa obrigação trabalhista, é fato, tá? E aí, relacionada à CNDT, que é aí a certidão, né, que vai dizer se eu tenho débito trabalhista ou não, certidão negativa de débitos trabalhistas, a 866 sofreu alteração, né, por uma lei em 2011, a Lei 12.440, que trouxe ali a obrigatoriedade de ter a CNDT, né? Então, a CNDT vai exigir daquele licitante que está interessado a participar do torneio ali licitatório a prova de que ele é regular na Justiça do Trabalho, na Justiça Trabalhista, né? Que é o 27.4 na 866, tá? Então, eu vou apresentar para habilitação ali a CNDT, que vai atestar a inexistência de débitos lá perante a Justiça do Trabalho, tá, pessoal? A CNDT, ela é tirada, ela é realizada a partir de um banco, que é o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que é centralizado no Tribunal Superior do Trabalho, no TST. E ele vai ter essas informações vão ser ali trazidas para ele a partir do que a Justiça Trabalhista, né, ali, que a gente pode chamar ali das instâncias inferiores ao Tribunal Superior, levam para o Tribunal Superior. Então, esse banco é alimentado pela Justiça Trabalhista, que vai, de acordo com as decisões ali que vai saindo, vai colocando ali nesse Banco Nacional de Devedores, tá? Então, eu tenho que ter em mente, primeiro, o quê? Que toda decisão de inscrição e alteração desse cadastro no banco vai ter que ser sempre antes de uma determinação judicial, tá? Então, tem uma determinação judicial e ela alimenta esse Banco Nacional desses devedores trabalhistas, tá? Então, a certidão ela vai ser negativa se ela não tiver, se a pessoa jurídica ali não tiver escrita como devedora nesse banco. Ela vai ser positiva se ela tiver ali escrita nesse banco, tá? Então, ela está ali, um termo muito mais jurídico, tá? Ela está com uma execução ali definitiva em andamento, e eu estou cumprindo essa execução, não garanti ali nada em juízo, tá? Nessa execução, e aí essa certidão vai sair como positiva. E aí o seu ponto, Xará, ela pode sair positiva com efeito negativo. E aí, ela saindo positiva com efeito negativo, ela possibilita esse titular de participar de licitação, tá? Então, esse devedor, esse licitante devedor, após ele já ter sido incluído nesse banco, ele pode garantir em juízo, depositando uma quantia lá, tá? Ele pode garantir isso por meio de bens que ele tenha, a satisfação do débito ali que está sendo executado, tá? Em desfavor dele lá na Justiça do Trabalho, e aí eu tenho o que eu chamo em direito, que é suspensa a exigibilidade desse crédito, tá? E aí um eventual parcelamento de dívida também pode me gerar aí essa certidão, pode resultar nessa certidão positiva com efeito de negativa. Então, nessa certidão positiva com efeito de negativa, eu tenho essa possibilidade dele participar de licitação. E aí, por isso que você vai ter ele participando de licitação. E aí, se a empresa, por exemplo, estiver em recuperação judicial, eu tenho até o entendimento na Justiça do Trabalho, tá? Que mesmo em recuperação judicial, durante um período lá na lei que trata da recuperação judicial, que é de 180 dias mais 180, ele pode vir até a ser excluído desse banco de devedores. Então, mesmo em recuperação judicial,
eu poderia também participar. Então, por isso que você vai ver positiva com efeito de negativa, eventuais condenados que estejam em execução, mas garantiu o débito ali a ser executado participando, porque vai sair positiva com efeito de negativo. E aí, a pergunta que você trouxe relacionada à sanção, aí já seria relacionada à amplitude dos efeitos da aplicação da sanção, né? Que hoje na nova lei já está bem mais claro. Então, talvez agora na nova lei você tenha melhor delimitado isso na participação de licitante que tenha sido sancionado, tá? Considerando ali o âmbito de aplicação da sanção, né? Que eu tirei ali, hoje a suspensão da nova lei não tem mais, que eu tinha na 866. Você não ficou tão feliz? Pois é, na prática eu nunca fico, na realidade, porque a gente pega assim, a gente não, né? A gente nunca. Isso não acontece com a gente. Lá na Suíça acontecem os negócios, Michele, que a gente quer. É na Suíça, aqui não acontece. Não, aqui no Brasil é maravilhoso, os fornecedores não fazem essas coisas não. Mas na Suíça, de vez em quando, você tira uma empresa para colocar um novo processo licitatório porque a empresa está fazendo tudo errado. E a gente tem essa dificuldade de fato. E aí eu fico me perguntando, se você tem uma certidão positiva, né? Que no nosso caso positivo é ruim. Se tem uma certidão positiva durante a execução do contrato, você não prorroga. Mas você contrata se ela tiver com efeitos negativos. Mas enfim, temos que seguir a lei, era só para poder causar a polêmica. Mas econômico também, né? De não quebrar a empresa, de ajudar com que ela permaneça para a economia do país, enfim, tem uma relevância, tá? Então tem também esse outro aspecto, mas eu entendo aí a sua dificuldade na prática. É desespero. O nome disso é desespero. Totalmente compartilho aí. Mas eu concordo com você que muitas vezes você tem empresas muito boas e que se veem, às vezes, numa situação de uma certidão positivada e, às vezes, até de forma inadequada, estão até entrando com liminares e tudo mais para corrigir isso. E que a gente pode, por uma questão de uma análise mais pormenorizada, prejudicar empresas que têm muito a entregar. Mas a minha sensação é daquelas que a gente sabe que se valem dessas brechas da lei para continuar fazendo. Esse efeito negativo que aparece ali, né? Mas tudo bem. Sempre tem, meninas. Isso é fato. A gente não vai curar o mundo, não adianta. Enfim. Algumas gotinhas de Rivotril resolvem, Michele. Eu vou botando mais gotinhas de Rivotril e vou seguindo. Um Rivotril com gelo, por favor. Um Rivotril com gelo, por favor. Tem até uma figurina, tá? Por último, mas não menos importante, vamos à última polêmica. Que é com relação à verificação de crédito orçamentário na fase de prorrogação contratual. Que aí a gente fecha assim com chave de ouro esse nosso Você sabe que eu acompanhei uma discussão dessa ao vivo com você. Então eu falei, cara, tem que trazer essa pergunta porque a Michele arrasa nessa resposta. Dá essa palhinha aqui para os nossos... Olá, a gente vai fazer uma pequena pausa. Você que tá aqui com a gente até agora, não sai, se inscreve no canal, no @podelicitar aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, porque o bate-papo com a Michele foi bom demais. E a gente não conseguiu parar a tempo. Então a gente vai ter que dividir esse episódio em 2, não é isso? Então não saiam daí e aguardem que vai ter o parte 2 com mais pontos polêmicos da lei. Treta. Vem muita coisa boa no segundo episódio, né? Não sai daí, já acena o sininho pro próximo episódio. Espera aí, hein?